Há mais de 10 anos atrás, quando encontrei o Evangelho, que sempre esteve debaixo do meu nariz, comecei a ler e interpretar a Bíblia e colocar os ensinamentos da Bíblia na minha vida. Eu estava frequentando uma igreja evangélica, onde eu tive um encontro real com Cristo. Mas nesse momento eu estava tendo uma batalha muito grande. Apesar de feliz por ter encontrado uma atividade religiosa que me deixasse satisfeita, eu estava muito instável com as minhas emoções. Então, eu tive uma recaída na minha depressão, muito forte. Naquela época, eu vivia sozinha com 2 gatos, que eu tinha muito amor, em um apartamento. Estava com um emprego que não me fazia feliz, apesar de me sustentar. Isso já deveria ter me deixado bem e tranquila, mas por causa da depressão, eu não fiquei. E eu não tinha capacidade de fazer uma provisão, algo que guardasse dinheiro, que me deixasse um pouco mais estável financeiramente. Então isso me deixava um pouco instável emocionalmente. Eu só tinha o que me sustentar. Eu já deveria estar feliz com isso, né? Porque a Bíblia diz que a prosperidade é você ter o que comer e o que vestir e onde estar todos os dias. Mas eu era grata a Deus por tudo isso. Em um momento, eu estava sozinha à noite em casa e eu estava deitada. Eu estava muito triste, quer dizer, eu estava em crise depressiva. E eu tomei uma decisão de acabar com aquela aflição, aquele desespero que só quem teve depressão sabe como é, aquele sentimento indescritível. Eu vinha de uma outra fase muito ruim, de uma coisa dando errado em cima da outra. Então, no desespero, eu decidi acabar com a minha vida. Levantei, coloquei o celular no bolso do roupão, que eu tinha o plano de, no meio do caminho, ligar para uma grande amiga minha que gostava de gatos, dei um beijo em cada um e virei para ir para a porta. Eu ia até a rodovia, que ficava um pouco próximo da minha casa, e ia me jogar na frente de algum caminhão que passava naquele trecho muito rápido, nem ia perceber. Na hora em que eu fiquei de pé entre a cama e o guarda-roupa, um ser de luz apareceu na minha frente. Ele estava um pouco acima de mim. Brilhava muito, mas eu conseguia olhar. A luz era intensa, mas ela não machucava meus olhos. Então, esse ser colocou a mão no meu peito e falou: "Não, tenho muita coisa para você." E eu vi, né, eu caí deitada na cama e eu vi um homem de costa que depois de muitos anos eu vi que era o meu esposo. Ele estava de costa, de mão dada, com uma menininha de chuquinha e do lado dele um menino, um pouco maiorzinho. Olhando para ele, e os 3 estavam de costa e eu não vi os rostos. Depois de um tempo, ficou muito claro que era o meu esposo e os 2 cachorrinhos que ele tinha e que eu tinha muito amor por aqueles cachorrinhos. A cachorrinha ainda está viva, né? Mas eu sempre tive muito amor por eles. Depois de um tempo, que eu fui perceber tudo isso, sabe? E aquilo foi uma mensagem de confirmação. Então, depois da visão, o ser de luz falou: "Agora deita e durma." E eu tive uma excelente noite de sono. Eu já não tinha, há muitos anos, uma noite de sono daquela. Eu acho que a última vez que eu tive uma noite de sono daquela foi quando eu tomei uma anestesia para fazer uma endoscopia. Eu sempre tive muita dificuldade para dormir. E quando eu dormia, eu tinha sono muitos pesadelos, muitos, sabe, turbulentos. Então, eu tive uma excelente noite de sono. E eu preciso dizer que essa voz que falou comigo, né, desse ser de luz, que é uma voz inigualável, ela não é grave, ela não é fina, ela não é alta, ela não é baixa, é como se fosse várias vozes em uma só. A partir desse momento, várias vezes eu ouvi essa voz, estando acordada, estando fazendo alguma coisa, mas essa voz começou a aparecer muito no meu ouvido a partir desse momento. E às vezes eu chegava a achar que era uma alucinação da minha cabeça,
Eu nunca comentei com ninguém. O único que eu comentei sobre isso foi com o meu esposo. E depois, por devidos momentos em que o Espírito Santo me pedia para eu falar com alguém, eu revelava sobre isso. Mas isso foi muito depois. E, e essa voz ainda fala, mas foi depois desse tempo que essa voz começou a falar. E essa foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que Jesus foi, mas deixaria o Espírito Santo para nos ajudar, né? O auxiliador. E depois eu tive mais experiências ouvindo essa voz. Eu sinto uma presença e eu escuto essa voz. Eu vou contar agora a primeira vez que Deus me deu uma ordem. Depois dessa experiência, né, que como eu disse, a voz falou comigo outras vezes, eu continuei a frequentar a igreja, mas eu não queria envolvimento com muitos movimentos da igreja, sabe? Eu estava muito preocupada com o meu relacionamento com Deus. E eu ia lá na igreja para pegar a palavra, para aprender. Às vezes eu conversava com o pastor e com a pastora, aprendia, lia a Bíblia, tentava entender, eles me explicavam. Mas eu não queria envolvimento com as pessoas, porque eu sei que onde tem um grupo de pessoas sempre tem uma discussão, uma briga, uma fofoca. Eu não queria me envolver com isso, sabe? Já tinha passado por experiências no trabalho e eu não queria isso. Então, eu tinha tentado algumas vezes convencer os membros da igreja a fazer trabalho voluntário e evangelismo. Como eu não consegui, eu não quis fazer outra coisa. Eu ia aos cultos, lia a palavra, fazia meus devocionais e pronto. Isso é uma coisa que eu tentava desde a época que eu era católica. Eu sempre estava nos grupos de jovens e eu sempre pedia, vamos fazer o evangelismo, vamos no orfanato, vamos fazer uma arrecadação. Mas eu nunca era levada a sério. As pessoas riam de mim. E isso acontecia também na igreja que eu frequentava. Eu me lembro de um dia estar na igreja e ouvir um convidado, né, a pregar, que estava falando sobre que ele estava recebendo profecias e falava para as pessoas ali, né, que o Espírito Santo falou aquilo para ele, e as pessoas com aquela emoção, falando que aquilo era verdade. E eu estava lá no fundo da igreja vendo aquilo, eu estava tão envolta nos meus pensamentos. Eu estava ali, mas meus pensamentos estavam muito, muito. E eu pensava assim, ai meu Deus, não faça isso comigo. Não faça eu ter que entregar mensagem sua para ninguém, por favor. E aí eu imagino hoje que Deus estava lá em cima, olhando assim, olhou para mim e deve ter dado risada. Pois foi exatamente o que começou a acontecer. Depois de um tempo, eu arrumei um emprego como química, que é a minha formação. E eu estava em uma empresa da cidade que eu moro, no interior. Era puxado. Na verdade, eu estava trabalhando numa outra cidade, mais no interior ainda. E eu tinha que viajar muito, muito, era muito difícil. Passava a semana toda. Tinha semana que eu vivia no automático, de tão cansada que eu estava. Eu tinha que ir no domingo à noite e com a mala da semana toda. Passava a semana toda trabalhando. Às vezes eu tinha que ir para Guarulhos, voltar para essa cidade do interior, e tudo de ônibus, e era muito difícil. Era muito difícil mesmo, muito mesmo. Mas enquanto eu estava nessa cidade do interior, que era Rio Claro, eu frequentava nas quartas-feiras que eu estava lá a Igreja Bola de Neve. É um culto super bacana, eu adorava as músicas e eu estava feliz lá, frequentando essa igreja. E teve um momento do culto que aquela voz apareceu. E a voz falou assim, leve R$ 345 e entregue e falou o nome da mulher e mostrou para mim a mulher que fazia limpeza na empresa que eu estava trabalhando, né? Graças a Deus eu tinha um salário que eu poderia fazer isso tranquila, entendeu? E no outro dia fui no caixa eletrônico cedo, não, acho que foi na mesma noite, eu passei no caixa eletrônico, peguei, né? Não, foi na hora do almoço. Fui no caixa eletrônico correndo, peguei, chamei ela na sala que eu trabalhava, né? Na hora do almoço. Não entendi,
né? Falei para ela, olha, eu não entendo por que que isso aconteceu. Eu contei que eu estava no culto, e aí ela já sentou. E aí Deus falou isso e mandou entregar isso daqui. Eu não sei o que é, eu não sei o porquê, mas eu não vou ficar discutindo com Deus, eu não vou, né, ficar questionando. Eu entreguei o dinheiro para ela. E ela estava com a mão trêmula. Quando ela contou, ela me abraçou, ficou super emocionada, começou a chorar. E ela falou assim para mim: esse é o dinheiro para eu conseguir voltar a ligar água na minha casa. Eu tô sem água. E eu pedi para Deus para me ajudar a resolver esse problema, que se ele visse, né, que dentro do meu coração não tinha, eu não fiz aquilo por maldade, que ele me ajudasse, né? E eu também fiquei muito emocionada no momento, né? Então eu pedi para ela não ficar falando nada disso da empresa, porque afinal de contas era uma empresa química, as pessoas não são tão assim voltadas para o espiritual, né? Elas são mais exatas, né? Então simplesmente eu pedi para ela. E essa foi a primeira vez em que o Senhor me deu uma ordem. Mas eu continuava a dizer que eu não queria, eu falava isso para ele. E eu vou contar agora também a minha primeira visão. Uma vez eu estava no culto e uma pessoa subiu no púlpito para ser apresentado. Apresentar um homem, uma mulher e duas meninas. No momento em que esse culto já era em Sorocaba já. No momento em que esse homem pisou no primeiro degrau da escadinha, uma onda de informações veio na minha cabeça que eu não sei explicar como. Entrou na minha cabeça. E no terceiro degrau da escada, eu sabia toda a vida desse homem. Depois de um tempo, descobri que todas aquelas informações eram verdades, eram tóxicas. Proximidade com aquelas pessoas foi um pouco tóxico também, sabe? Mas eu fiquei um pouco assustada com essas informações. Isso aconteceu várias vezes. Essa situação aconteceu e acontece com outras pessoas. Com outras pessoas que eu olho, ou até alguns parentes, de eu olhar e aparecer as informações na minha cabeça. E muitas vezes essa voz fala comigo. Isso é por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. E o que eu tenho a tirar disso é que o Espírito Santo, ele muitas vezes ele te dá informações para ou te avisar de alguma coisa, ou para você ajudar em alguma coisa, mas ele sempre deixa bem claro para você o que você precisa fazer, né? A Bíblia fala que nada aconteceria sem o aviso de Deus, né? E teve mais uma situação em que eu já estava casada, e eu estava orando, e meu esposo tinha os costumes de orar no meio do dia. A gente almoçou, a gente foi orar, e tinha uma mulher no terminal de ônibus que ela vendia bala ali. Ela sempre estava com as roupas sujas, ela estava suja sempre, ela sempre estava com o cabelo desgrenhado, ela eu olhava para ela e sempre vinha uma informação sobre ela na minha cabeça. Ela me chamava muito a atenção e ela vendia as coisas perto de onde eu estava, de onde eu pegava ônibus. E aí um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou assim: você vai chegar até essa mulher e você vai falar para ela ir para casa dela, tomar banho, lavar os cabelos, prender os cabelos para trás, bem penteados, colocar uma roupa limpa e ela ir até o centro da cidade, nos escritórios, e falar assim: eu gostaria de trabalhar na limpeza desse escritório. Aí eu fiquei bem chateada, porque eu falei assim: o senhor quer que eu vá, chegue numa pessoa que não me conhece e manda ela tomar banho e ela ir trabalhar? E eu relutei. Eu falei assim, não posso fazer isso, eu vou acabar apanhando. Nessa época tinha bastante pessoas trabalhando ali, né, vendendo suas coisas ali. Tinha pessoas às vezes usando drogas ali. Mas eu percebia que quando se mexia com um, todos vinham para cima, todos se defendiam ali, né?
Eu falava para Deus, falei, eu vou acabar apanhando ali. E o Espírito Santo falou assim, não, você tem que ir. Enquanto você não for, as coisas não vão desenrolar na sua vida. E eu percebi aquela voz o tempo todo, você tem que falar com ela, você tem que falar com ela, você tem que falar com ela. E o meu esposo falando, né, eu acho que você deveria falar. Eu acho que você deveria falar. E eu não falei mais nada. Fiquei quieta, fiquei pensando, até que um dia, né, muita coisa estava dando errado no nosso trabalho, muita coisa estava dando errado. E um dia ele chegou lá e ele falou para mim, meu esposo falou, poxa vida, você precisa lá falar com ela. Você precisa. Aí, no outro dia, eu costumava levar minha cachorrinha comigo pro trabalho, né, eu podia. E aí, nesse dia, eu não levei minha cachorrinha. Quando chegou umas 4 da tarde, eu fui lá, desci, que era o horário que eu sempre via ela ali. Desci no terminal, chamei ela num canto, né? Morrendo de medo. Eu vi que quando eu chamei ela num canto para conversar, outras pessoas já ficaram ali meio de orelha em pé, sabe? Uns homens, uns mulheres ali. Eu falei, nossa, só volto a apanhar aqui agora. E aí eu falei, olha, o Espírito Santo me deu uma visão e pediu que eu viesse aqui e falasse para você que você tem que ir para sua casa, tomar banho, lavar os cabelos. Falei exatamente como tinha. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar, 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 chorar. E aí até algumas pessoas passaram assim por ela com um tom meio bravo, falou assim para ela: "Tá tudo certo aí? Tem algum problema?" E aí ela fazia sinal que não, que tava tudo certo. E aí ela pegou no meu braço e aí ela falou assim: "Muito obrigada." Eu fui na igreja. Acho que foi ontem. Ela falou ontem ou antes de ontem, não tenho certeza. Ela falou que foi na igreja e perguntou para Deus que ela estava fatigada com a vida dela, que ela não sabia o que fazer. O que que ela faz para sair daquela situação? E, e aí eu concluo que o Espírito Santo é tão... Deus sabia até da minha covardia, né? Eu fiquei com medo de falar com ela, tanto que eu fiquei acho que uns 7 dias ou mais até protelando para falar com ela. E ela tinha dito que fazia uns 2 dias que ela tinha ido na igreja e tinha pedidos para Deus. Então o Espírito Santo sabia até da minha covardia, né? Que eu iria ter medo de falar. E esses relatos que eu estou fazendo agora não são para me vangloriar, são para honra e glória de Deus. São para dizer que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, o Yahushua HaMashiach, ele cuida da gente. Ele cuida daqueles que o procuram, que o amam, que o obedecem, que querem a sua ajuda, né? Então, como que eu sei tudo isso? Tudo está na Bíblia. Eu não estou falando isso da minha boca, nem da minha mente. Tudo isso, se você ler a Bíblia, você vai encontrar isso em mais de um lugar. Então, isso não é para minha glória, mas sim para o Espírito Santo. E isso já faz bastante tempo que aconteceu. E pelo menos 5 anos. E eu sempre tive muito medo de falar isso e as pessoas falarem que, nossa, você está viajando, isso está errado. E, sabe, então o Espírito Santo tem me chamado a atenção para que eu compartilhe isso. Então, estou fazendo isso não para ganhar benefícios, mas para que, se chegar isso no ouvido de alguém que tenha dúvidas, saiba que sim, o Espírito Santo vai ouvir suas orações desde que você abra seu coração, você se arrependa dos seus pecados, comece a o seguir, e a partir daí você sai do status de criatura e começa a ir no status de filho. A partir do momento em que você se arrepende dos seus erros, se esforça para melhorar, né? E começa a se comportar melhor. Ele vai te ajudar. Eu não estou falando isso da minha cabeça, tudo está na Bíblia. Se você ler a Bíblia, vai estar lá. E como que eu sei como que eu faço para poder seguir? É só ler a Bíblia. Então, está feito. Eu espero que isso tenha ajudado alguém. Deus abençoe.